Olá, crianças! A história de hoje se chama Jesus, o Servo. O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 13, verso 14, e diz: Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A mensagem é: mostramos que amamos a Deus quando servimos os outros. Você já precisou fazer uma tarefa desagradável? Jesus também teve que fazer algo assim para os seus discípulos. Ele queria mostrar que os amava e como eles precisavam servir outras pessoas. Jesus e seus discípulos estavam reunidos para celebrar a Páscoa. Ele sabia que aquela seria a última refeição com eles antes de morrer e estava muito preocupado. Ainda tinha tanta coisa que ele queria ensinar para eles. Os discípulos percebiam que alguma coisa ia acontecer. Estavam esperando que Jesus conquistasse o trono e se tornasse o rei do país. Esperavam que ele estabelecesse um reino na terra e cada um deles queria o melhor lugar nesse reino, o cargo mais importante. Naquela época, um servo costumava lavar os pés dos convidados antes da refeição, principalmente antes de uma refeição importante como a Páscoa. Na sala em que estavam reunidos, tudo estava no lugar. O jarro, a bacia, a toalha, tudo, menos o servo. A refeição estava quase pronta. Só faltava que alguém viesse e lavasse os pés deles para que pudessem começar a festa da Páscoa. O silêncio na sala só aumentava. Os discípulos não se olhavam. Todos sabiam o que tinha que ser feito, mas nenhum deles queria fazer. Eu não vou fazer o trabalho de um servo. Afinal de contas, eu mereço o trabalho mais importante no reino de Jesus. Não vou dobrar meus joelhos e lavar os pés dos outros. Jesus sabia o que seus discípulos estavam pensando. Ele queria muito ensinar a eles que o seu reino é construído sobre a base do amor. A melhor maneira de mostrar o seu amor aos outros é colocar os outros em primeiro lugar, sem interesses. Os discípulos tinham passado 3 anos com Jesus, mas eles ainda não tinham aprendido a lição mais importante. Grandeza no reino de Deus vem pelo servir aos outros. Assim, Jesus deu a eles um último exemplo. Em silêncio, levantou-se da mesa, tirou sua túnica e enrolou a toalha em volta da cintura. Colocou água na bacia e, sem dizer nenhuma palavra, começou a lavar os pés dos discípulos. Ele não os repreendeu, só fez o trabalho que os discípulos se julgavam muito importantes para fazer. Você pode imaginar o quanto eles ficaram envergonhados? Jesus era o mestre deles, o Filho de Deus, o Criador do universo, e estava fazendo o trabalho de um servo? Aquilo era demais para Pedro suportar calado. O Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu discípulo. Jesus estava lavando mais do que o pó dos pés dos discípulos. Estava lavando o orgulho e o egoísmo deles. Estava lhes ensinando a servir uns aos outros, mostrando como alcançar aqueles a quem eles iriam pregar. Jesus terminou e se assentou. Vocês entenderam o que eu fiz? Agora que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo a vocês. Façam o mesmo que eu fiz. Não se envergonhem de fazer qualquer coisa que mostre o meu amor. A humildade é sinal de verdadeira grandeza. Naquela noite, os discípulos aprenderam uma lição que nunca esqueceriam. E Jesus quer que aprendamos essa lição hoje. Quando Jesus terminou, fez outra promessa. Eu não participarei de uma cerimônia como esta até que nos encontremos no céu. Algum dia estaremos com Jesus e participaremos daquela cerimônia especial. Mas agora, Jesus quer ajudar a todos nós a viver uma vida de serviço a outros.
Assim, as pessoas saberão que somos de Jesus.